Amém, queridos? Você pode abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, a partir do versículo 35. Obrigado. Todos encontraram o Evangelho de Marcos, capítulo 1. Eu quero fazer um pouco diferente. Nós temos aqui 23 versículos para hoje à noite. É uma tira só a nossa passagem, mas com momentos diferentes, com episódios diferentes. E aí, à medida que eu vou expor os pontos da mensagem, nós vamos nos ater à leitura daquele texto, certo? Então, nós vamos começar lá no 35 e aí a gente vai caminhar. Deixe sua Bíblia aberta nesse texto. Antes, porém, eu quero lembrar para você que a nossa caminhada no livro de Marcos, ela é uma caminhada ainda nova. Nós estamos ainda no primeiro capítulo. Hoje vamos para o capítulo 2 terminar. A minha mensagem vai terminar no capítulo 2, versículo 12. E nesses últimos dias, nesses últimos domingos que você esteve aqui na igreja, ouvindo sobre o Evangelho de Marcos, Deus tem nos ensinado muito, através da vida de Cristo no Evangelho de Marcos, a desenvolver um coração de servo à semelhança de Cristo Jesus. O Evangelho de Marcos, ele tem duas divisões que são importantes para nós, à medida que compreendemos a divisão e o propósito de um livro. Isso facilita para nós a interpretação e a compreensão dos assuntos desse livro. Dos capítulos de 1 a 10, nós temos o serviço do servo. Tudo que a gente vai ver do capítulo 1 ao capítulo 10, no Evangelho de Marcos, ele vai ter como esse objetivo, apresentar Jesus como o servo servindo do reino. E a partir do capítulo 11 até o capítulo 16, nós temos o sacrifício do servo. Jesus caminhando em direção à cruz de uma maneira agora muito mais intensa, muito mais clara. Então essas são as divisões desse livro, e que é importante para que a gente possa continuar caminhando, ter a compreensão desse princípio. A mensagem que eu vou estar pregando hoje à noite seria mais ou menos a parte B da mensagem que o Carlinhos pregou no domingo passado. Ele que falou sobre a autoridade do servo, a demonstração pública da autoridade do servo, manifestada em sua pregação, manifestada nas curas, manifestada sobre os demônios. Então, Jesus vem e ele vai como um servo, desenvolvendo o seu serviço do reino e expressando a sua autoridade. Então, hoje eu quero finalizar essa parte de autoridade do servo. Jesus, na sua caminhada, ele vai expressando a sua autoridade como servo e como filho de Deus. E vai expressando isso através de pregação, novamente, e de curas, e algo que é marcante do próprio Deus. Ele é o servo Deus, o perdão de pecados. Então nós vamos caminhar hoje nessa direção. E o meu desejo é que você possa, que o Espírito de Deus possa iluminar o seu entendimento para que você compreenda a sua missão como servo de Deus nessa terra. Amém? Hoje de manhã a gente já ouviu um pouco aí sobre a vida de como desenvolver, na verdade, crescer como servos, né? A gente tem uma turma aí que está acompanhando o nosso módulo de treinamento, crescendo como servos. E eu acredito piamente que aquele estudo caminha de mãos dadas com o que a gente vê aqui no Evangelho de Marcos. Tá? Nosso título para hoje à noite é a demonstração pública da autoridade do servo. Nós não teremos algumas imagens do PowerPoint, e eu espero que você, independente disso, permaneça com o coração e a mente focada naquilo que a palavra de Deus vai falar ao seu coração hoje à noite. E eu quero compartilhar com você esse primeiro trecho. Vamos ler Marcos capítulo 1, de 35 a 39.
Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuraram-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando na sinagoga deles e expelindo os demônios. Quando nós olhamos para Jesus, a sua vida como um servo, algo que começa a ser destacado para nós nessa altura do texto, isso de maneira muito mais clara, é a intimidade que Jesus tinha com o Pai. Então, em primeiro lugar, eu quero destacar esse princípio importante da vida e do ministério de Jesus: a intimidade com o Pai e a missão do servo. Jesus, ele sempre tinha tempo na sua agenda para estar com o Pai. Nós acabamos de ler uma passagem que vai revelar um momento da intimidade do Senhor Jesus Cristo. Ele passou o dia anterior curando, ensinando, expulsando demônios. Era uma agenda cheia, era uma agenda lotada de compromissos ministeriais. O dia raia, alta madrugada, o texto diz, aproximadamente entre 3 e 6 horas da manhã, Jesus levanta-se, ele vai para um lugar deserto e ele ora. E isso é um particular da intimidade de Jesus. A vida de oração de Jesus não era um sacrifício, não era uma coisa que ele tinha que pensar dessa forma, de acordar de madrugada para orar depois de ter trabalhado tanto. A vida de oração de Jesus era algo que fluía naturalmente do relacionamento que ele tinha com o Pai. Então essa cena que nós acabamos de ler descreve algo natural na vida do Senhor Jesus Cristo. Ele, na sua intimidade com o Pai, todos os dias, Jesus tinha o seu encontro com o Pai. A sós, ele tinha esse tempo. Ele mantinha essa vida e esse relacionamento pessoal e especial com o Pai. É impressionante que tudo aquilo que Jesus fez no dia anterior de cura, milagres, pregação, quando o dia raia, o povo vai bater lá na casa de Pedro, de Simão. E eu imagino toda a multidão com uma expectativa de querer ouvir o mestre, de querer ser curado, de querer ver seus sinais. E os discípulos procuram Jesus e não o encontram. O texto diz, irmãos, aqui no versículo 36, procuraram-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. E é impressionante que enquanto todos estavam procurando Jesus, Jesus estava procurando o Pai. Essa é uma lição preciosa para nós quando olhamos para o nosso relacionamento com Deus e pensamos nas exigências, nas atividades, nos compromissos que nós temos no nosso dia a dia. Jesus priorizava de uma maneira muito forte na sua vida o estar a sós com o Pai dele. Isso é uma lição para nós, irmãos, e deve ser algo que deve mover o nosso coração todos os dias, não a olhar para a série de compromissos que nós temos, mas olhar para a importância de estar com o Pai. Todos buscando Jesus e Jesus buscando o Pai dele. Isso é algo importante, algo que marca a vida. Eu acho importante também nós pararmos para avaliar uma coisa. À medida que lemos um texto como esse, precisamos tomar um cuidado especial de não transformar questões descritivas da Bíblia em questões prescritivas para a nossa vida espiritual. A palavra de Deus descreve que Jesus levanta a alta madrugada e ele vai para um local sozinho
e vai orar, vai estar com o Pai. É possível que muitas vezes um cristão olha para essa situação, olha, Jesus acordou de madrugada. Agora eu estou entendendo. A oração que vale mesmo é aquela da madrugada. Inclusive a fila é menor. Irmãos, o relacionamento com Deus não é a fila do postinho. Você pode ficar sossegado. Você não vai pegar ficha para falar com Ele. É tão importante entendermos que a palavra descreve esse momento, mas nós não devemos achar que esse momento de 3 horas, alta madrugada, é que de fato esse tipo de oração é a oração que vai realmente ser ouvida. Essa é a oração poderosa, é a das 3 horas da manhã, é a da madrugada. Olha, orar de madrugada tem um poder sobrenatural. Não é isso que as Escrituras estão dizendo. O que é importante e o que é princípio para nós, o que deve ser aqui prescritivo para a nossa vida é essa questão de olharmos para o que Jesus está fazendo. Ele está reservando tempo para estar a sós com quem? Com o Pai dele. E esse é o princípio que deve ser extraído daqui e aplicado para a nossa vida. Exatamente reservarmos tempo na nossa agenda, tempo no nosso dia a dia para estar com Jesus. Um tempo a sós. Eu acredito que Jesus, ele não orava só nesses momentos que ele tirava com o Pai. Jesus tinha toda uma vida de oração constante durante todo o dia. Eu entendo a importância que de fato devemos tirar alguns momentos a sós com o Pai. Mas não devemos pensar que os únicos momentos de oração que deveremos ter são esses momentos a sós, longe de todo mundo. Esse é um tempo especial. Mas enquanto estivermos vivendo a nossa vida no dia a dia, precisamos desenvolver o hábito da oração. O que é importante para nós aqui, o que é enfático para a nossa vida, para a gente dar ênfase, é buscar a cada dia desenvolver uma vida de intimidade com o Pai, como Jesus tinha, estando a sós ou na caminhada ministerial. É impressionante que depois daquele tempo de oração, os discípulos chegam e dizendo: todos te buscam. O povo está lá esperando para nós voltarmos a trabalhar. Tem muita gente com expectativas. Tem muitas pessoas com necessidades. Pessoas com parentes endemoniados. Pessoas com enfermidades a serem curadas. Pessoas que estão querendo ouvir. Agora a resposta de Jesus, ela é fantástica. E isso compreende essa outra parte desse ponto que nós sacamos hoje à noite. A intimidade com o Pai e a missão do servo. Jesus, ele no seu desenvolvimento do seu relacionamento com o Pai, ele tinha uma missão. E é impressionante que a missão de Jesus, o foco que ele mantinha nessa missão, não era atrapalhado pelas exigências das circunstâncias do seu dia a dia. Não era a urgência e a necessidade das situações que determinava o rumo ou o propósito para o qual Jesus caminhava. Jesus, quando ele ora aqui, ele não é aquela. Nós não devemos entender que quando Jesus termina de orar, ele agora tem o entendimento do que ele tinha que fazer. Não. Ele começa o seu ministério no capítulo 1, versículo 15. Abre o ministério pregando o evangelho. Ele diz que o tempo está cumprido. Arrependei-vos e crede no evangelho. No versículo 38, Jesus, porém, lhes respondeu e disse: vamos a outros lugares, as povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios.
Jesus, ele não tira essa ideia de que agora tem que começar a pregar. Ele orou e entendeu que não era ali que Deus queria ele. Ele tinha isso focado no coração dele. O alvo dele era ministrar. O texto diz: pois foi para isso que eu vim. É óbvio que tudo aquilo que Jesus fez no dia anterior de cura, de pregação, expulsão de demônios, tudo aquilo já era um testemunho para aquela cidade de que o reino dos céus havia chegado, que o Messias havia chegado, que o Filho de Deus foi manifestado em carne humana e agora estava ali pregando o Evangelho. Aquilo já era essencial. Então Jesus, ele não deixa que a exigência ou a urgência e a necessidade do momento determine os rumos da sua missão. Como um servo, ele tinha intimidade com o Pai e o foco na sua missão. Ele foi chamado para isso, para anunciar o reino, para pregar as curas e os milagres. Como diz o pastor Dário, eram acessórios que faziam parte dessa caminhada ministerial. Aquilo evidenciava de maneira muito mais clara para as pessoas quem era aquele homem. Ele era alguém incomum. Diante de tudo isso que a gente acabou de ouvir, nós temos algumas implicações para pensar, irmãos, sobre nossa intimidade com Deus e especialmente esse foco na missão de anunciar o Evangelho de Jesus, de pregar o Evangelho a toda criatura. Algumas coisas são importantes para avaliar, como em primeiro lugar, o nosso tempo de oração. O nosso tempo de oração, ele não deve ser uma questão de conveniência pessoal, mas de um sacrifício de amor e autodisciplina. A oração não era simplesmente uma coisa que podemos encaixar na nossa vida quando der. Outra coisa, precisamos tomar cuidado para não transformar as descrições da palavra de Deus em prescrições para a nossa vida. Precisamos entender que o princípio aqui é desenvolver uma vida de intimidade com o Pai. O horário, o local, o momento, isso vai depender de cada pessoa e vai depender de cada momento que a pessoa tem durante o dia. É um particular da pessoa. O importante aqui é de fato ter um tempo de intimidade e que lhe permita desenvolver um relacionamento mais intenso com o seu Pai. Uma outra questão é o que torna especial a busca pelo Pai. Não são os horários e locais em que você busca, mas sim o desejo ardente de estar com eles. Ter uma vida de oração nos ajuda a não perder o foco da nossa missão como cristãos. À medida que desenvolvemos uma vida de intimidade com o Pai, uma vida de oração, é óbvio que isso vai dar para nós uma sensibilidade, uma percepção cada vez maior para entender o que Deus está fazendo naquele momento. Mas é fato que quando somos chamados por Deus para servir no ministério, para servir na vida, no corpo de Cristo, a missão do nosso chamado precisa ficar muito clara para nós. Você sabe para que foi chamado por Deus? Além de se tornar filho, você foi chamado para pregar o Evangelho a toda, ou como diria no nordestinês, de mamando a caducando, da criança ao idoso, a toda criatura. Somos convocados, somos chamados para anunciar o Evangelho a toda e qualquer pessoa, independente das coisas que fazemos no nosso ministério, independente do dom, do chamado que você tem para edificar o corpo de Cristo. Você não pode perder o foco que o seu alvo é usar a sua vida, seu ministério, seus dons, seus talentos para anunciar o Evangelho de Cristo a toda criatura. O texto diz que Jesus foi da Galileia fazendo o quê? Pregando nas sinagogas deles e expulsando demônios. Isso é importante para nós avaliarmos, irmãos, o que estamos fazendo com a vida que Deus nos deu. Ministrar a palavra de Deus,
trazer esperança para corações perdidos, distantes do Senhor. Foi para isso que nós chamamos. De tudo que se pode viver nessa terra, que é bom, irmãos, nada se compara àquilo que teremos na eternidade. Estar com Cristo e na nossa caminhada até lá, precisamos acordar para a necessidade de proclamar o Evangelho a toda criatura. No seu trabalho, nos relacionamentos que você tem acesso a pessoas que o pastor Dário, o pastor Judásio, o pastor Pedro, Carlinhos, Jandro, talvez nunca terão. E é essas pessoas que Deus colocou na sua vida, para que, como Jesus, você possa proclamar o Evangelho. E qual era o Evangelho? Marcos 1,15. Arrependei-vos, crede no Evangelho. O tempo chegou, o tempo está cumprido. Jesus, Ele é quem nós devemos anunciar. Em segundo lugar, nós vamos compreender a compaixão do servo no cumprimento da lei. Nós vamos para os versículos de 40 a 45, para o nosso segundo ponto aqui da nossa mensagem. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelho: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Essa é uma outra questão na vida de Jesus. Ele, como um servo de Deus, como servo Deus, ele vem na sua caminhada ministerial, e fica muito claro para nós, ao ler esse texto e outros textos, os textos anteriores, como Jesus ia fazendo as curas. Ele curou a sogra de Pedro, ele curou vai curar mais na frente o paralítico de Cafarnaum, curou esse homem de lepra. E Jesus, na sua caminhada, ele vai exercendo a sua compaixão. Esse homem leproso, na lei, de acordo com Levíticos, capítulos de 13 a 14, havia uma série de recomendações acerca de pessoas que tinham lepra. Você deveria manter uma distância muito grande dessa pessoa, e se o vento tivesse a favor do leproso, soprando e levando o vento para outra pessoa, ela tinha que manter uma distância ainda maior daquela pessoa. Se alguém se aproximasse do leproso, ele tinha que gritar de longe: impuro, leproso, para que não houvesse um contato direto da pessoa com o leproso. Jesus aqui tem uma situação que parece quebrar esses princípios, mas o que nós vamos perceber é completamente diferente disso. O texto diz, em primeiro lugar, que o leproso se aproximou de quem? De Jesus. E o que o leproso fez? Ele rogou, ele clamou. Na versão Almeida Revista Atualizada, ela destaca que ele de joelhos rogava. Qual é o grande anseio do coração daquele homem? Se quiseres, podes purificar-me. Agora, olha a simplicidade de Jesus. Quero. Você percebe como era a simplicidade para Jesus fazer o milagre? Quero. Fica limpo. E Jesus toca nesse homem.
olhando para aquilo que a lei dizia, não podia tocar, não podia chegar perto, e fazendo uma série de recomendações, Jesus olha aquele homem reverente, de joelhos, clamando a sua cura, a sua restauração, e ele simplesmente toca nele e diz: quero, fica limpo. Aquilo seria quebrar um princípio da lei, se Jesus fosse um ser humano qualquer. Mas a progressão da manifestação da divindade de Jesus começa a ficar muito mais clara, muito mais intensa, porque ele toca num homem impuro, cheio de lepra, e ele cura. Como Deus, homem, Jesus não quebra a lei. Ele toca no homem, exerce cura. Com compaixão e graça, Jesus restaura a vida daquele homem. Irmãos, quando eu olho para a vida daquele leproso, afastado, um homem solitário, sofrendo, impuro, desesperado, angustiado, e olhando para aquela atitude de Jesus, não tem como olhar para uma realidade que em muitos casos aqui não era muito distante. A nossa vida antes de Cristo. Tínhamos uma vida tão impura quanto a desse homem. E nós estávamos numa situação tão terrível quanto a dele. E se não fosse o toque gracioso do Senhor Jesus Cristo na sua vida, na nossa vida, nós não estaríamos aqui. Estar aqui hoje não é porque você é bom, é porque o seu Deus é cheio de compaixão e graça por você. Você está aqui porque Ele decidiu tocar na sua vida quando ninguém tinha coragem de tocar em você, ninguém tinha coragem de se aproximar de você, de querer cuidar de você, de querer amar você. O Senhor fez isso pela sua vida. Jesus continua, Ele cura aquele homem, e esse ato de tocar e curar revelava algo especial do caráter divino de Jesus. Ele era Deus. E aí Jesus manda o leproso, o ex-leproso, ao sacerdote, para que o sacerdote pudesse fazer a verificação conforme a lei mandava, conforme a lei determinava. Lá na frente, quando os escribas e fariseus, saduceus, quando eles forem atacar Jesus, eles querem fazer com que Jesus tropece num ponto da lei, para que Jesus seja culpado e penalizado à morte. Aqui Jesus cumpre a lei, não deixando brecha para que alguém ou os próprios perseguidores dele possam encontrar motivo de escândalo nele. Jesus cura o homem, manda o sacerdote. Agora, uma outra coisa me chama a atenção. O sacerdote percebe que o homem foi curado. De acordo com o texto, instantaneamente, ele vai fazer a verificação, ele vai fazer a análise, realmente constatou, ofereceu o sacrifício. Ele conseguiu enxergar tudo isso na vida daquele homem. Mas ele não conseguiu enxergar uma coisa: que Deus estava lá, curando pessoas. Tudo isso era movido, irmãos, essa insensibilidade no coração de muitos daquela época, era resultado de uma vida que confiava numa religiosidade superficial e falida daquela época. Eles confiavam na lei para poder se justificar diante de Deus. Porém, o próprio Senhor Jesus estava ali, o Filho de Deus, o Deus encarnado, e a superficialidade não os deixava, a insensibilidade não os deixava perceber
que o Rei Jesus, que o Senhor, estava presente ali. O sacerdote olha, o homem foi curado, e o homem foi curado da lepra, mas me parece que agora ele tem um problema muito grande de língua. Jesus disse para ele: não fala nada. Se disser isso para uma determinada classe de pessoas, é besteira. É que matar. Isso eu vou contar um segredo. Não diz para ninguém. É a agonia do início ao fim. Eu vou contar. Ele não se conteve. Às vezes eu fiquei pensando na situação dele. O cara foi curado instantaneamente. Para segurar aquela informação e tudo aquilo não era uma coisa muito fácil para ele. Mas ele, ao sair dali, começa a proclamar o que tinha acontecido com ele, que ele foi curado e foi curado por Jesus. A tal ponto de Jesus agora não poder entrar em algumas cidades, mas ele ficava fora e pessoas iam ter com ele para ouvir a mensagem, a serem curados. O ministério de Jesus continua. E temos algumas implicações para pensarmos de todo esse episódio para a nossa vida. Nós temos um Senhor Jesus que é cheio de compaixão e fiel no cumprimento da lei. Ele cumpre de fato e de verdade a lei como deveria, exercendo compaixão e graça. Apenas Ele foi o único que cumpriu toda a lei em todos os requisitos. A glória de Deus. E algumas implicações para nós pensarmos sobre isso. Deus espera de seus servos fidelidade na prática de sua palavra, como foi com Jesus. Essa fidelidade com a prática da palavra de Deus deve nos levar a uma outra questão importante da nossa vida, que é desenvolver um coração cheio de compaixão. A autoridade do crente a autoridade do crente está na prática fiel da palavra de Deus. A autoridade que Jesus tinha para cumprir a lei naquele momento partia dele mesmo como Deus. Era diferente a autoridade que Jesus tinha de cumprir, de interpretar a lei, de aplicar a lei, porque Jesus não fazia uso de nenhuma das escolas rabínicas da época. Ele não pegava da tradição para poder fazer a aplicação dos princípios. Como Deus, como Senhor, como conhecedor da palavra, como a própria palavra, ele exercia autoridade à medida que agia como Deus. E Jesus apresenta para nós toda a sua autoridade e fidelidade em viver a palavra de Deus. E isso deve nos inspirar a ser como Jesus, fiéis na prática da palavra de Deus. Uma outra questão importante das implicações: teólogos podem contribuir com o seu aprendizado, mas sua confiança e autoridade para ensinar a palavra de Deus deve brotar das Escrituras. Nós vivemos hoje num mar de muito conhecimento, muita informação teológica, e muitos crentes têm começado a se valer muito mais daquilo que os outros ensinam, do que necessariamente sentar com a palavra de Deus, olhar para a palavra de Deus e agir de conformidade com a palavra de Deus, dizendo: eu estou fazendo isso porque a palavra de Deus me diz. A nossa autoridade, irmãos, é a palavra é a primeira e a última palavra, é a palavra de Deus. Agir com misericórdia ou compaixão para com os menos favorecidos indica o quanto que você tem sido fiel à prática da palavra de Deus. Jesus exercia compaixão, fidelidade, e aquilo mostrava tanto o seu compromisso com Deus, como a profundidade do seu relacionamento com Ele. Quando nós, como crentes, irmãos, desenvolvemos compaixão e misericórdia com os menos favorecidos ao nosso redor, isso demonstra o quanto nós estamos nessa caminhada de seguir Jesus. Agir com compaixão, graça, misericórdia.
misericórdia, compaixão, muitas vezes você pode perceber o exercício da compaixão, da misericórdia no próprio ato do perdão. Muitas vezes, pessoas, cristãos, relutantes em perdoar uma mágoa do passado. E muitas vezes essas mágoas parecem promissórias intermináveis. Meio que todo dia a pessoa relembra o fato, relembra a dor. Num momento de discussão, ou numa conversa, às vezes corriqueira do dia, lembra o fato. Não é compassiva para perdoar. O apóstolo Paulo, quando fala em Efésios, capítulo 4, 31 e 32, ele diz: longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo nos perdoar. Como Jesus nos perdoou, é um ato de compaixão que, quando exercido, nos torna parecidos com Jesus. Perdoar não é uma questão de escolha do crente. Perdoar é a marca de um convertido, porque o convertido se parece com Jesus. Será a marca importante. Viver uma religiosidade falsa ou superficial pode lhe tornar insensível para compreender as verdades da palavra de Deus. Aquele sacerdote que não conseguia compreender o que estava acontecendo ali. A superficialidade de uma vida, ou a superficialidade de uma vida religiosa, ela vai trazer para o coração do cristão uma insensibilidade para compreender a palavra de Deus. E nosso último texto, nossa caminhada, nós vamos aprender uma terceira coisa acerca desse Deus servo. A divindade do servo e sua autoridade sobre o pecado. Lá ainda em Marcos, capítulo 2, de 1 a 12, o texto diz: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíam para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seus corações: por que ele fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa. Então ele se levantou e do mesmo instante tomou o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Lá atrás, Jesus começa o seu ministério pregando a palavra de Deus. Como servo, ele vai expressar, ele dá sequência a isso. Ele sai do seu momento de oração com os discípulos e ele sai dali lembrando para eles a missão: pregar o evangelho, pois foi para isso que eu vim. E ele entra a Galileia dentro e ele vai parar em Cafarnaum. Cafarnaum, irmãos, era uma cidade, ou a cidade que mais presenciou os milagres de Jesus, a tal ponto do próprio Jesus dizer para ela que se os milagres e curas que aconteceram lá tivesse acontecido em Sodoma e Gomorra, há muito eles teriam se convertido.
mostrando o ambiente e o cenário de incredulidade que ele estava inserido. Jesus entra na casa, começa a ensinar a palavra de Deus. Não demora muito, 4 pessoas quebram a parte de cima, o teto, e descem um paralítico. E ali começa toda a cena aonde vai ficar muito mais claro, muito mais intenso a divindade de Jesus. Jesus anunciando a palavra, o paralítico desce e ele vai curar o paralítico. Agora perceba um detalhe: quando o paralítico está descendo lá, o pessoal está descendo ele, Jesus olha para ele. E algumas coisas vão começar a ser ditas por Jesus e apresentadas nesse texto que o vão caracterizar como Deus. Uma das primeiras coisas é quando ele vai descendo, Jesus vê a fé daqueles homens. Isso vai nos mostrar a sua onisciência. E Jesus, ao olhar para aquele homem, ele declara o que para ele? Filho, os teus pecados estão perdoados. Você percebeu o detalhe? O paralítico descendo, Jesus olha para ele e Jesus não diz: você está curado. Ele diz: os seus pecados estão... Mostrando inclusive que a maior necessidade do homem, mesmo num ambiente de deformidade física ou uma situação em que ele esteja doente, Jesus está mostrando que a maior necessidade daquele homem era ser perdoado. Ele perdoa os pecados. E não demora muito para que os corações que estavam ali começassem a pensar diferente. Os escribas, responsáveis por interpretar a lei, eles olharam para aquela situação e no próprio coração deles começaram a questionar Jesus. Por que ele diz essas coisas? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados é só um, que é... E o texto diz de novo que Jesus, percebendo pelo seu espírito que estava no coração deles, Jesus censura a incredulidade do coração deles. Confronta. O aspecto da onisciência de Jesus, vendo o coração incrédulo dos escribas. E aqui tem um detalhe interessante, irmãos. Quando nós olhamos para essa questão da incredulidade, a incredulidade silenciosa. Os escribas estavam lá, caladinhos, olhando a situação, mas no coração deles, eles estavam dizendo o quê? Quem ele pensa que é? Isso é blasfêmia. Só quem pode dizer isso só quem pode fazer isso é Deus. Irmãos, essa realidade, essa incredulidade silenciosa, ela não é distante de nós. Muitas vezes esse é o coração de muitos crentes, quando até mesmo diante de uma exposição bíblica, eles olham para a situação e eles começam a pensar: eu acho que não é bem assim não. Eu acho que isso é coisa da cabeça do pastor Judácio. É esse negócio de ter que continuar amando uma pessoa que me trata mal. Isso, a pessoa está no aconselhamento, olhando para o Judácio e sorrindo. Pastor. E no coração, ele está doido. Eu não vou fazer. Quem ele pensa que é? Essa incredulidade silenciosa tem levado muitos cristãos a falhar na sua intimidade com Deus. Jesus olha, Jesus repreende. Detalhe: o seu discipulador, o seu pastor, o seu supervisor, quando lhe aconselha ou lhe discipula, ele não vai ver essa incredulidade no seu coração lá, silenciosinha. Agora sabe quem vê? Jesus vê. Do jeito que ele viu a fé, ele viu a incredulidade. E essa é a consciência que
nós precisamos ter, à medida que avaliamos as coisas que Deus diz em sua palavra e as coisas que Deus faz no nosso meio, irmãos. Com que coração nós estamos avaliando as coisas que Deus diz? Jesus censura a incredulidade dos mestres da lei e a sua divindade vai chegando ao seu clímax, ao ponto principal. Qual era o questionamento deles? Quem pode fazer isso, senão Deus? E Jesus disse: o que é mais fácil? Dizer para ele: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer para ele: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa? O versículo 10, o coração dessa passagem, expressa essa declaração da divindade de Jesus. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, eu te mando, levanta, toma o seu leito e vai para a sua casa. Aquele é o clímax, irmãos, mostrando que ali, diante deles, o próprio Deus, na pessoa de Cristo, se revela, porque não há outro com capacidade para perdoar pecados, somente Jesus, o nosso Deus, o nosso Senhor. E o homem levanta, pega o leito, e vai para a casa dele. Se fosse nordestino, botava o cofo debaixo do braço e ia embora. Mas essa é a revelação da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, desde quando Jesus começa seu ministério, vai haver essa progressão da sua divindade, nas curas, na vitória sobre a tentação, na pregação da palavra, na expulsão dos demônios, na cura das enfermidades e no perdão dos pecados. Nós temos no livro de Marcos uma apresentação de Jesus como servo, como Deus servo, que veio para pregar o evangelho de arrependimento a toda criatura. Eu gostaria que você pudesse ficar em pé e nós vamos pensar um pouco sobre isso. Hoje à noite nós percebemos, irmãos, a manifestação do ministério de Jesus, a sua intimidade com o Pai e a compaixão com que Jesus lidava com os pecadores. E eu quero nessa hora fazer esse convite para você, irmão em Cristo Jesus, fazer uma avaliação de como está a sua intimidade com o Pai. Eu gostaria que você pudesse fechar os seus olhos e falar com o Senhor hoje à noite. Como é que está a sua compaixão com os pecadores, com os mais fracos? A sua compaixão, inclusive, com irmãos da própria igreja. A intimidade e a compaixão. Se você não está vivendo uma vida de intimidade e não tem exercido uma fidelidade para com a palavra de Deus, e nem exercido essa compaixão nos seus discipulados, para com a sua família, eu queria convidar você hoje à noite a firmar um compromisso com o Senhor Jesus Cristo, de focar em desenvolver uma vida de intimidade com o Pai, de anunciar o Evangelho e de fidelidade em obedecer a sua palavra.